Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre o teorema de Rambanach. Dessa vez nós vamos fazer mais alguns comentários, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser uma outra versão do teorema de Rambanach, em um caso em que a gente não precisa usar o lema de Zorn, tá certo? Porque, como a gente comentou, o lema de Zorn é equivalente ao axioma da escolha e existem matemáticos que, quando precisam usar o axioma da escolha, eles ficam bastante incomodados por ser um resultado que não é construtivo. Então, existem formas de você ainda obter esse teorema sem usar nenhuma versão do axioma da escolha, mas aí também você não pode fazer o resultado em toda a generalidade que a gente fez lá na primeira aula. A gente precisa conceder algo, certo? Então a gente tem que olhar apenas para um certo tipo específico de espaço vetorial. Não é somente esse tipo de demonstração aqui que dá para fazer, existem outros casos que dá para fazer também, mas o que a gente vai fazer aqui vai ser o teorema de Rambanach, tá? Mais uma vez, sendo que no caso em que o espaço é separável. A gente já falou que é um espaço que seja separável na última aula. Um espaço é dito separável quando ele possui um subconjunto denso e é numerável, tá? Beleza. No nosso caso, a gente vai precisar também de mais algumas coisinhas aqui. A gente vai pedir, ó, as hipóteses vão ser basicamente as mesmas do teorema de Rambanach que a gente demonstrou, certo? O que vai mudar vai ser o seguinte, ó. Agora vai ser um espaço vetorial topológico. Isso significa que existe alguma topologia em E, com relação a essa topologia, as operações de que o definem como espaço vetorial, né, a soma de vetores e a multiplicação por escalar, essas duas operações vão ser contínuas. Beleza? Então a gente precisa que E seja um espaço vetorial topológico. A gente vai ter ainda F, um, assim como antes, né, subespaço vetorial de E. A gente vai ter G de F em R funcional linear, beleza? E existe uma função P de E em R, satisfazendo aquelas condições que a gente definiu da outra vez, né? P de x mais y é menor ou igual a P de x mais P de y para todos x e y em E. E P de lambda x igual a lambda vezes P de x para todo x em e quando lambda é maior que zero. Sendo que, e claro, né, a gente vai pedir que P ela, ela domine G dentro do subespaço F. Então, G de x menor ou igual que P de x para todo x em F. Isso aqui é a mesma coisa que a gente pede lá no outro teorema de Rambanach. Agora aqui a gente também vai precisar que P seja uma função contínua. Certo? Como existe essa topologia que a gente mencionou em E, então faz sentido pedir que P seja uma função contínua, tá? Pronto, beleza. Então, com isso, a gente vai ter as mesmas conclusões. Então, nessas condições aí, existe f de E em R linear que estende G e tal que f de x é menor ou igual a P de x para todo x em E. Então, é esse teorema de Rambanach que a gente vai demonstrar a partir de agora. Vamos lá para a demonstração. Lembra que a gente vai ter que fazer aquela parte que usava o lema de Zorn de uma outra forma, tá? Bem,
Como eu estou supondo que é, né? É o caso separável. Então é um espaço vetorial topológico, obviamente, separável. Então, se eu estou supondo que é separável, então eu posso supor aqui que eu tenho é, um certo subconjunto Xn denso e enumerável. E agora eu vou fazer uma construção que vai ser indutiva, da seguinte maneira. Eu vou definir f0 como sendo f, certo? E se n for maior ou igual a 1, eu vou definir fn da seguinte maneira, como fn desculpa, como fn menos 1, soma com o subespaço gerado por xn. Portanto, quem é que seria o meu f1? Seria f0, né, que é f, somado com o subespaço gerado por x1, e assim por diante. Então, isso aqui vale no caso n maior ou igual a 1, certo? Então, eu tenho essa cadeia de subespaços aí, né? Um está contido no outro, né? Fn-1 está sempre contido em Fn, certo? Para todo n maior ou igual a zero. E eu vou definir agora também alguns funcionais lineares dentro desses subespaços, tá? Eu vou fazer isso de modo que, para cada funcional desse que eu defina, eu tenho que um estende o anterior e que todos eles são dominados pela função P que a gente definiu aqui, certo? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou definir f0 como sendo o g, certo? Então essa aqui, ó, vai de f0 em R, certo? E agora eu vou para o meu passo indutivo, né? Eu já tenho esse funcional linear aí, que é definido de f0 em R e que é dominado pela função P, tá? Então, agora suponha que construímos f k do subespaço fk em R, que de modo que fk estende fk-1, certo? Para todo k, e, que fk de x menor ou igual que p de x para todo x em fk, para k, né? Esse k aqui também pertence ao conjunto de 1 até n-1. A próxima etapa vai ser dizer como que vai ser o nosso próximo funcional, o fn, que vai do subespaço fn em R. Bem, ó, se o xn já estiver no fn-1, se acontecer isso, então não tem o que fazer, porque o fn vai ser igual ao fn-1, eu posso usar esse funcional fn como sendo o funcional fn-1. Então, não, não há o que fazer nesse caso. Só há o que fazer se o xn não estiver no fn-1. Beleza? Então, como é que é um elemento aqui do subespaço Fn, né? Então, eu vou ter, ó, ele vai ser alguém que está em Fn-1, x, mais um múltiplo escalar de xn. Então, mais lambda vezes xn. Eu vou dizer que esse resultado vai ser Fn-1, ele calculado em x, né? Já que x está no subespaço Fn-1, mais alfa n vezes lambda. Onde esse alfa n aí a gente escolhe de modo que esse funcional Fn seja dominado pelo P de x. Essa parte da construção é exatamente a mesma que a gente fez na demonstração lá daquele teorema de Rambanach da primeira aula, certo? Então a gente pode repetir exatamente a mesma coisa que a gente fez lá e, é, e aí a gente
pode, para cada n, a gente, a gente pode escolher alfa n tal que aconteça isso aqui, ó. Tal que o supremo para x em fn-1 de fn-1 de x é a mesma construção que a gente fez lá, menos p de x menos xn, seja menor ou igual do que alfa n, que seja menor ou igual que o ínfimo, para x também em fn-1, de p de x mais xn menos fn-1 de x, certo? Então, como eu vou fazer isso para cada valor de n, né? Então eu teria que fazer infinitas escolhas de elementos dentro de certos intervalos. Então, a princípio, né, se eu escolho esse alfa n aí sem nenhuma regra, então eu estou usando ainda o axioma da escolha. Para evitar que a gente precise usar o axioma da escolha, a gente tem que dar a gente precisa dizer aqui alguma é, alguma regra para escolher esse alfa n. Então a gente pode, por exemplo, escolher o é, alfa n sempre como o extremo da direita desse nosso intervalo aí, por exemplo, tá? Aí não precisa usar o axioma da escolha, porque a gente deu a regra que a gente precisa seguir, certo? É justamente aquela história. Se você tem uma quantidade infinita de pares de sapatos e você precisa escolher um de cada par, não precisa usar o axioma da escolha para isso. É só dizer, sempre pegue o sapato do pé direito, por exemplo. Então você tem uma regra, não precisa do axioma da escolha. Agora, se você tiver uma quantidade infinita de meias, de pares de meias para você escolher, de modo que as meias não sejam é, distinguíveis uma da outra, né? Não tenha como saber qual é a meia do pé esquerdo e qual é a meia do pé direito. Aí você precisa do axioma da escolha, porque não tem como dizer qual é uma regra para você escolher cada um dos elementos. Nesse caso, eu tenho aqui como dizer qual é uma regra. Escolha sempre o elemento alfa n como sendo o extremo da direita desse intervalo, certo? Por exemplo, poderia ser também escolher o extremo da esquerda, seria sempre escolher o ponto médio, por exemplo, tá? Então, não precisa do axioma da escolha aqui realmente. Beleza. Então, se eu escolho esse alfa n desse jeito, seguindo os mesmos passos da outra demonstração que a gente já deu, aí a gente obtém que fn de x mais lambda xn é menor ou igual que p de x mais lambda xn para todo x em fn-1 e para todo lambda real. Ou seja, a gente construiu uma sequência, né, de funcionais lineares, onde f'zinho vai de f'zão em R, sempre um deles estende o que veio antes, e todos eles são dominados por P, beleza? Então a gente já tem isso. O que mais que a gente precisa agora? Bem, agora a gente vai fazer outra coisa que foi bem parecida com o que a gente fez lá na demonstração que a gente já fez. Então, vamos definir agora φ como sendo o seguinte, ó, ele vai de união dos fn's em R, tá? Então, aqui com n variando nos números naturais, e a gente define φ de x, tá certo? Se x estiver na união aí dos fn's, como fn de x, se x pertencer a fn. Mesma coisa que a gente já fez lá antes, tá? Que a gente já fez isso aqui para exibir quem era uma cota superior, né? Naquela parte do lema de Zorn. Então a gente já sabe que φ é linear, que φ estende G, certo? A gente já sabe tudo isso, já sabemos todas essas informações aí. Agora, bem, a gente já, então vamos resumir, né? Φ é linear, φ estende G e
o domínio de φ é um subespaço vetorial de E, porque a gente tem uma união de subespaços, sendo que eles estão é, encadeados, né? Um tá sempre dentro do outro. Beleza. Então, vamos chamar isso aqui de A, tá? Por enquanto. E vamos observar ainda o seguinte, ó. Lembra que os xn's formam um subconjunto denso e enumerável. Os xn's estão dentro do F. F está dentro de todos esses subespaços aí, ó, desses Fn's. Então os xn's também estão dentro do A. Se os xn's são densos e os xn's estão dentro do A, o A é denso, certo? Então, observa isso. O fecho de A é... A gente vai usar esse fato para definir o funcional que a gente quer. Esse F aqui. Tá? Ó, dado x em E, como o A é denso em E, então existe um, é, um, uma, existe alguma sequência AN em A que converge para x, né? Então o x é o limite de AN. Então a gente vai definir f de x como sendo o limite, quando n tende a infinito, de φ de AN. Certo? Os ANs estão dentro de A, então eu posso determinar quem é que é φ de cada um dos ANs. O que eu tenho que ver agora são duas coisas, basicamente, aqui. Ó. Se esse limite existe, certo? Para uma dada sequência dessa. Se o limite existe realmente. E se a definição da função está boa. Ou seja, se eu pegar duas sequências diferentes em A que tenham o x, certo, como limite, eu tenho que mostrar que os limites de φ dessas duas sequências vão dar iguais. Então, que a minha função f de x não depende da escolha da sequência que eu fizer, tá? Então, a primeira coisa aqui que eu vou mostrar é que o limite existe. Para mostrar que o limite existe, eu vou mostrar que essa sequência aqui, ó, φ de AN, bem, φ de AN é uma sequência é uma sequência de números reais, né? Porque φ tem como contradomínio R. Então, se eu mostrar que φ de AN é uma sequência de Cauchy em R, então ela é convergente. Tá? Então, a gente vai mostrar exatamente isso. Φ de AN é uma sequência de Cauchy. Certo. Então, a ideia vai ser fazer o seguinte. Bem, ó, se eu pegar N e M naturais, tá? Então, eu sei que é φ de AN menos φ de AM. Bem, como φ é linear, isso aqui é φ de AN menos AM, tá? Mas, bem, ó, φ, ela estende as FNs, né? Da mesma forma que a gente fez lá na outra demonstração do Teorema de Rambana, que a gente pode ver que φ também é dominada por P. Então, isso aqui vai me dar menor ou igual do que P de AN menos AM. Pronto, pronto, pronto. Por outro lado, eu posso ver também pelo mesmo argumento que φ de AM menos φ de AN, isso aqui vai dar agora menor ou igual que P de AM menos AN. Então, multiplicando essa segunda desigualdade aí por menos 1, aí a gente obtém o seguinte, ó, menos P de AM menos AN é menor ou igual que φ de AN menos φ de AM, que é menor ou igual que P de AN menos AM. Beleza, agora eu faço N e M tenderem a infinito. Aí o que é que acontece? Bem, a N e a M tendem a x, tá certo? Então, a N menos a M tende a zero. Mas como P é uma função contínua, então se o que está dentro aqui está tendendo a zero,
Então, a expressão inteira tende a exatamente P de zero. Do lado de cá, a mesma coisa. Esse pedaço aqui também tende a P de zero, né? No caso, a menos P de zero. Mas quanto que vale esse número, então, né? Quanto é que vale P de zero? Repara que P de zero é a mesma coisa que P de zero mais zero, que por sua vez é P de 2 vezes zero. Por definição, esse 2 daqui pode sair daqui de dentro, fica 2 vezes o P de zero, não é isso? Então, P de zero é igual a 2 vezes P de zero. Isso só é possível se P de zero for zero. Então, eu tenho zero aqui, zero do lado de cá, tá? Então, quando n e m tendem a infinito, esse lado tende a zero, esse lado também tende a zero. Então, isso aqui tende a zero, certo? Então, quando n e m tendem a infinito, φ de a n e φ de a m ficam arbitrariamente próximos. O que significa que φ de a n é uma sequência de Cauchy. Então, o limite existe. Agora, a outra parte que a gente tem que fazer aqui é mostrar que o limite é único. Então, é uma parte de existência e unicidade, tá? A parte da existência, a gente acabou de fazer. Como é que eu mostro agora que o limite é único? Vamos pegar aqui uma outra cor agora, verde. Então, a função está bem definida, né? O limite é único. O limite é único. Então, a demonstração vai ser basicamente a mesma que a gente fez aqui, ó. Então, a gente tem que pegar. Suponha que AN e BN são sequências em A, tais que o limite de AN é igual ao limite de BN iguais a x, certo? Então eu quero mostrar que os limites de φ de AN e φ de BN vão ser os mesmos, por isso a função f estaria bem definida, certo? Então a gente vai usar a mesma ideia daqui, ó, essa mesma construção que a gente fez aqui, para fazer o seguinte. Então a gente teria menos P de BN menos AN seria menor ou igual a φ de AN menos φ de BN, que seria menor ou igual que P de AN menos BN. Isso aí vale para todo N natural. Tá? Então, isso aqui eu faço exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, fazendo essas duas desigualdades. Só que ao invés de usar AN e AM, eu uso AN e a minha outra, a minha outra sequência BN aqui. Então, quando n tende a infinito, a n e bn tendem a x. Então aqui eu vou ter, ó, a n menos bn tende a zero. Então p de a n menos bn, como p é uma função que é contínua, estava nas hipóteses da gente, isso aqui tende a p de zero, que é zero. Isso aqui também. Quando n tende a infinito, isso aqui tende a zero. Portanto, isso aqui tende a zero quando n tende a infinito. Por conta do teorema do confronto. Certo? Então, realmente os limites são iguais, tá? O limite de φ de AN é igual ao limite de φ de BN. Então, a função está bem definida. Então, a gente já tem essa função, φ aqui, o que a gente definiu, é, não φ, né? F. A gente já tem a função f, que a gente definiu aqui. Ela está bem definida, ela realmente existe, né? Esse limite existe. É fácil ver que f é linear, porque ela é o limite de algo que é linear, beleza? Ela estende a G, né? Porque todas as φs aqui estendem G, tá certo? Então, se eu pego x em F, então o F está contido em A. Então, a minha sequência de elementos no subespaço F poderia ser sempre x, 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 tá? Então, vamos escrever isso aqui para ficar organizado, né? Então, se x pertence a f, então essa sequência aqui, ó, a n, dada por a n igual a x para todo n naturais,
está em A. Logo, f de x seria quem? Seria o limite de φ de AN, que seria limite de φ de x, é isso? Ou seja, é o próprio φ de x, tá? Mas φ, ela estende G, não é isso? Porque ela estende todos os fn's e o f0 é G, certo? Então, isso aqui é o próprio G de x. Então, f estende G, beleza? Falta só mostrar agora que f também é dominado por P. Aí a gente faz o seguinte, ó. Novamente, se x pertence a E agora, então existe a n em A, tal que a n tende a x. Logo, eu posso escrever o seguinte, ó, f de x, por definição, vai ser limite de φ de AN. Φ é dominado por P, né? Então isso aqui é menor ou igual a limite de P de AN, certo? Mas, bem, P é uma função contínua, né? Como a n tende a x, então P de AN tende a P de x, por continuidade da P. Tá certo? Então f de x é menor ou igual que P de x, ou seja, f de x é dominada por P de x. Beleza, demonstramos aí a forma do teorema de Rambanach para espaços que são separáveis. Vários espaços das principais aplicações são separáveis. Então, essa demonstração ela é suficiente, tá? Em muitos casos em muitos casos na prática. Repara aí que a gente usou novamente coisas que a gente já demonstrou, né? Argumentos que já foram feitos em alguma outra demonstração foram omitidos agora, porque são exatamente os mesmos, certo? A gente fez isso nessa parte aqui, ó, na parte de determinar quem é esse alfa n, e a gente também omitiu aqui, omitiu comentários sobre essa φ aqui, né? Que a gente também já fez comentários sobre essa φ lá na outra demonstração do teorema de Ramban, para a gente não ficar perdendo mais tempo. Para finalizar a aula, a gente vai fazer agora alguns comentários, um par de comentários sobre a unicidade da extensão do teorema de Rambanach, tá? A extensão que ela preserva a norma não precisa ser única, certo? Por exemplo, qual é um caso em que a extensão não é única? Eu vou supor aqui que o meu espaço é o R2 para simplificar. Vou admitir que a norma que eu estou usando aí é a norma do máximo, certo? Ou seja, a norma infinito, né? O máximo de x, de módulo de x e módulo de y. E vou olhar para o meu subespaço f como sendo o subespaço gerado pelo vetor 1 e 1. O meu funcional linear definido em f vai ser g, né? No caso, ele faz g de x e x, né? Já que é um vetor que é múltiplo desse aqui, eu vou definir como sendo x. Aí agora eu vou exibir dois funcionais no espaço inteiro que estendem esse G aí. Então eu vou definir aqui, ó, F1 de E, né, no caso de R2 em R, e F2 de R2 em R da seguinte forma. F2, desculpa, F1 de x e y vai ser x, F2 de x e y vai ser y. Esses dois estendem esse aqui, ó. Se eu igualar o x e o y, f1 de x e y é x. Se eu igualar x e y aqui, f1 de x e y vai ser o y, né? Sendo que eu igualei os dois, então ficou x também. Então os dois estendem esse. E é fácil ver que as normas de todos esses funcionais que aparecem aí são iguais a 1. Vou fazer isso para um dos casos aqui, tá? Então a norma de f1 em E estrela é igual à norma de f2 em E estrela, que é igual à norma de g em F estrela, que é igual a 1. Ou seja, eu tenho duas extensões distintas do mesmo funcional, definido no meu subespaço, que preservam a norma.
Então, como é que eu mostro aí, por exemplo, que a norma de F1 é 1? Bem, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é que F1 de 1 e 1 é 1, certo? Mesma coisa vale para o F2, mesma coisa vale para o G. Então, essa parte da argumentação ela é exatamente a mesma para todos os casos. No caso, a demonstração aqui, essa parte é a mesma para todos os casos, certo? Ela inteira, não é só é, esse caso, não. O que isso significa? Bem, quem é que é a norma de F1, né? É o supremo, tá? Dos valores de F1 de x e y, quando o vetor xy tem norma do máximo menor ou igual a 1. Esse elemento aqui ó, tem norma 1, certo? Então, é um dos elementos do conjunto sobre o qual eu estou calculando esse supremo. Então, o supremo, que é a norma, é maior ou é igual a 1, tá? Daqui eu tiro que a norma de F1 em E estrela é maior ou igual a 1. É, só que, por outro lado, quem é a norma de F1 em E estrela? Se eu olho pela definição, aí, como eu falei, é o sup de módulo de F1 de x e y, quando a norma de x e y, a norma infinito, é menor ou igual a 1. Sendo que F1 de x e y é x, né? Então fica o sup do módulo de x quando isso aqui é menor ou igual a 1. Sendo que, vê, ó, a norma infinito é o máximo entre módulo de x e módulo de y. Se esse máximo é menor ou igual a 1, em particular, o módulo de x é menor ou igual a 1. Então, isso aqui é menor ou igual a 1. Mesma coisa seria com esse aqui. Eu só que ia mudar que ao invés de x aqui seria y, mas é a mesma argumentação. E a mesma coisa com esse outro, sendo que não tem nem x e y, né? Os dois seriam x. Então, todos eles têm norma 1. Portanto, a extensão ela não necessariamente é única. E eu vou finalizar esse vídeo exibindo uma situação em que a extensão é única, tá? Então, a extensão é única, por exemplo, a extensão que preserva a norma. Aí, no caso, eu estou falando, claro, de um espaço vetorial normado, né? É única se for estritamente convexo. Tá? O que é que significa isso? Isso quer dizer o seguinte, ó, um espaço que é estritamente convexo tem a seguinte propriedade. Se norma de x e norma de y forem iguais a k, então a norma de x mais y sobre 2, ou seja, o ponto médio, né, desses dois elementos aqui é menor que k, certo? Então, por exemplo, eu estou pegando dois pontos que estão na mesma circunferência, né, com centro na origem. O ponto médio entre eles está a uma distância menor do que estavam os outros dois pontos originais. Então, o que isso significa é que as bolas nesse espaço são bolas que são redondas, tá? Porque isso vale, é, por exemplo, se a bola for assim, ó, se eu pego esse ponto aqui e esse, e olho para o ponto médio, ele está dentro da bola, ou seja, a distância dele até a origem é menor do que a distância dos extremos desse segmento. Agora, se a gente pega, por exemplo, o R2 com a norma do máximo ou com a norma da soma, aí a bola, na realidade, ela é um quadrado, né? Se a gente olha com a bola, se a gente olha o R2 com a norma do máximo, a bola é esse quadrado aqui. Então, ó, se eu pego esses dois elementos aqui, eles estão a uma mesma distância da origem e esse outro ponto aqui, que é o ponto médio entre eles, está à mesma distância. Então, o R2 com a norma da soma ou com a norma do máximo, ele não é um espaço estritamente convexo, mas o R2 com a norma euclidiana beleza? Então, vamos demonstrar isso. Então, vamos supor que
Vamos fazer isso, é isso por absurdo. Vamos fazer isso da seguinte maneira. Pronto, vamos fazer assim. Aqui, claro, supondo que x e y são diferentes, né? Tá? Senão, daria igual a k aqui. Não ia ter o que fazer porque x mais x sobre 2 daria x. Então, é, vamos supor que a gente tem, então, sejam f subespaço de f subespaço de g de f em R, um funcional linear, funcional em F estrela, e F1 e F2 em E estrela, que estendem o G e que preservam a norma. Então, tais que a norma de F1 em E estrela é igual à norma de F2 em E estrela, que é igual à norma de G em F estrela. Eu não vou ficar indicando mais onde que a norma está, porque vai estar implícito, tá? A norma de G está sempre em F estrela, a norma dos outros dois está sempre em E estrela. Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui, a gente vai definir justamente como eu estou falando de espaços que são estritamente convexos, é importante falar sobre o ponto médio, né? Então, vamos definir F como sendo justamente a média entre F1 e F2. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que F também estende G, certo? Então, por que isso, né? Se x está no subespaço F, então f de x vai ser f1 de x mais f2 de x sobre 2, de x aqui, sobre 2, sendo que f1 e f2 estendem G, então aqui o que eu tenho na realidade é g de x mais g de x sobre 2, isso dá g de x, certo? Então, f estende G também. Por conta disso, bem, a norma de G é menor ou igual que a norma de F. A norma de F, claro, em E estrela. Por que que eu posso que eu posso afirmar isso? Então, se x está em F com norma de x menor ou igual a 1, então g de x, x está em F, né? Eu sei que o funcional f estende G, então essas coisas são iguais. Como a norma de x é menor ou igual a 1, então esse valor aqui é menor ou igual que a norma de f. Por quê? Porque a norma de f é o supremo dos valores de f de x quando x tem norma menor ou igual a 1. Então a gente tem essa desigualdade. Como isso vale para todo x em f com norma menor ou igual a 1, a gente conclui que a norma de g é menor ou igual que a norma de f. Beleza? Menor ou igual que a norma de f. Então vamos mostrar agora que a norma de f também é menor ou igual que a norma de g. Então, por outro lado, norma de f é o quê? Bem, f é f1 mais f2 sobre 2. Desigualdade pela desigualdade triangular, né, a gente vai ter menor ou igual que norma de f1 mais norma de f2 sobre 2, mais a norma de f1 é igual à norma de g, a norma de f2 também, então isso aqui vai dar a norma de g. Portanto, a norma de f na realidade é igual à norma de g. Então, ó, o que é que a gente acabou de ver aqui, né? F1 e F2 são dois caras em um espaço estritamente convexo que tem mesma norma, certo? Mesma norma. E essa norma também é igual à norma do ponto médio entre eles. Como o espaço é estritamente convexo, a norma do ponto médio tinha que ser menor do que a norma dos dois extremos. Não dá. Só dá se acontecer o quê? Só dá se os dois extremos forem o mesmo ponto.
Então é aí que a gente finaliza. Isso aqui só é possível, por quê? Porque F1 e F2 são iguais na realidade. Então a extensão é única, tá bom? Então, com isso a gente finaliza o vídeo de hoje. A gente viu aqui a versão do teorema de Rambanach para espaços que sejam separáveis. Aí, ao invés de a gente usar o lema de Zorn, a gente fez um argumento indutivo e precisou de algumas suposições extras, né? O espaço E tinha que ser topológico, tinha que ter alguma topologia nele que conversasse bem com as operações de espaço vetorial. E a função P lá do teorema de Rambanach tinha que ser uma função contínua. Depois a gente fez esses dois comentários aqui sobre a unicidade da extensão que preserva a norma. Ela não precisa ser única, por exemplo, nesse exemplo simples aqui, né? No R2 a gente já vê que a extensão não precisa ser única, mas se o espaço for com essa propriedade aqui, ou se ele for estritamente convexo, aí a extensão é única. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.